Olá, aqui é o Bruno Bertolini e hoje o vídeo é sobre testes automatizados no React. Vocês votaram lá no nosso Telegram, foi um dos temas mais votados, na verdade foi o tema mais votado, né, com 40% lá dos votos, e então está aí o nosso vídeo sobre esse tema. É um vídeo introdutório, onde eu vou falar um pouco de como funcionam as coisas, mas a partir desse vídeo você já vai conseguir entender os conceitos principais e evoluir em cima disso, então você vai ter toda a base aí para conseguir desenvolver teste automatizado no React e no React Native, tá? Funciona da mesma forma. Mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e entrar lá no nosso Telegram para votar nos próximos temas. Né? O pessoal tem pedido muitos temas variados e aí eu fico sem saber muito qual tema gravar primeiro, então a gente faz a votação lá no Telegram e aí o mais votado a gente grava. Né? E o nosso Telegram também, que a gente tem postado muitas dicas e muitos stories de perguntas, né? Então entra lá no nosso Instagram também. Então, para começar, eu tenho aqui um projeto que eu acabei de criar com React, com Create React App. Então, se você quiser criar aí, só dá um npx Create React App, passando o nome do seu projeto. Eu chamei de testes, tá? Então, eu já deixei ele criado, porque ele demora um pouquinho aqui, eu já deixei ele criado aqui. E aí, ele criou essa estrutura aqui para mim. Essa estrutura que ele sempre cria nesse generator aqui, né? Então, tem ali alguns arquivos. Geralmente, a primeira coisa que eu faço é organizar esse projeto. Como a gente não vai fazer projeto em si, a gente vai fazer só teste, então eu não vou nem mexer nisso, tá? E aqui, ó, ele já tem um app.test.js. E esse app.test.js é o que a gente vai mexer aqui para entender o teste no React. Ele funciona da mesma forma tanto no React quanto no React Native, tá? E a diferença é que no React Native a gente usa a lib de React Native, do Testing Library, né? E a gente usa essa lib aqui, que é a melhor lib, na minha opinião, para trabalhar com testes no React, tá? E por baixo, essa biblioteca aqui, ela usa o Jest. Então, se a gente olhar aqui a documentação do Testing Library, tá? A documentação é bem explicadinha, tá? Tem alguns exemplos, tudo. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, Get Started. Ele explica aqui como ele trabalha, tá? Ele explica alguns conceitos dessa biblioteca. Instalação, aí daí se você estiver trabalhando com React, tá aqui o link, com React Native, com Vue, então ele funciona para várias bibliotecas, tá? Ecossistema, ele tem alguns outros plugins aqui, tá? Mas no geral, o que a gente vai fazer é o que ele fala aqui, ó, nesse exemplo, tá? Eu vou explicar ponto a ponto, ok? Então, o conceito principal dessa biblioteca de teste, desse Testing Library, é que a gente não conheça detalhes de implementação. E por que isso? Porque assim fica mais fácil dos nossos testes não serem modificados ao longo do tempo. Então a gente muda uma funcionalidade, mas o teste continua o mesmo. Tá? Se a gente tem detalhes de implementação, por exemplo, se eu sei que aqui dentro de app tem uma variável y, uma variável x, e botar isso no teste, se eu mudar para a variável y, eu vou ter que mudar o meu teste. Então esse é um teste mal feito. Um teste bem feito é aquele que não conhece detalhes de implementação e que, se a gente muda o código, a gente não precisa mudar o teste continua passando ou rodando ali, né? Então é importante que a gente tenha isso em mente, tá? Quando a gente vai fazer teste automatizado. E no React propriamente dito, é muito simples a gente fazer teste de componente. Então essa biblioteca aqui ela vai exportar alguns métodos, o principal deles é o render, e o render é o cara que vai renderizar o nosso componente na DOM. Como a gente está trabalhando com testes, ele não vai renderizar o componente na DOM efetivamente, né? Não vai aparecer uma DOM lá, mas ele vai simular isso aí e vai gerar como se fosse a virtual DOM ali. Então ele vai conseguir trabalhar com isso de forma semelhante ao que o navegador faz. E a gente precisa disso para a gente conseguir manipular e usar toda a API que a gente já usa da DOM, né? Então, o principal deles é o render, então ele vai simular o carregamento aqui na DOM, e ele vai exportar aqui um objeto, que eu vou chamar de utils. Tá? Dentro desse objeto tem uma série de componentes, de métodos que a gente vai utilizar para auxiliar nos nossos testes. Tá? Aqui, ó, o exemplo que já veio com o Create React App é esse aqui, e o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo simplesmente uma renderização do app, né? Deixa eu abrir o app aqui para a gente ver também, ó. Então ele tem um appzinho aqui, um componente app, tá? Que ele exporta como default.
E aqui ele renderiza o app e depois ele pega esse getByText, e aí ele procura dentro do getByText aqui, ele vai fazer dentro do componente que ele montou na DOM aqui, que é o app, e dentro dos componentes que tem dentro dele, ele vai procurar um texto chamado learnReact. Isso aqui ele está utilizando expressão regular, né? Então, inclusive, ele está botando aqui o i, que é de case insensitive. Então, ele vai ignorar o case, né? Se é maiúsculo ou minúsculo, ele vai procurar por esse texto. Vamos ver no app que tem? Está aqui o texto, ó, Learn React. Então, inclusive, está em maiúsculo e aqui ele está procurando independente se é maiúsculo ou minúsculo. Ele vai achar esse elemento, tá? Quando ele procurar o Learn React aqui, ele vai pegar o primeiro elemento, que nesse caso é o A. Então, ele vai pegar o elemento pai desse texto. Então, esse link element aqui, se a gente der um console log, e rodar aqui, ó, yarn test, a gente vai ver. Deixa ele rodar aqui. Ó, ele rodou. E ele disse que ele achou um elemento, uma referência, HTML anchor, né, uma âncora de um elemento, e o tipo do elemento é o tipo A. Então ele pegou a primeira tag que tem esse texto. Tá? Então a gente consegue validar por texto também. Né? Então, se esse elemento tiver esse texto é porque realmente foi montado na DOM. Né? Então deixa eu voltar aqui. Ó, aqui ó, eu estou fazendo um expect. Eu estou esperando que o link element seja inserido no documento. Então é isso que ele está fazendo. Expect link element to be in the document, que ele esteja no documento. Tá? Então é um teste bem simples, mas já dá para a gente entender mais ou menos como ele funciona. Então ó, rodei de novo ali, ele passou o teste. Por quê? Porque ele conseguiu achar um elemento onde tinha esse texto e esse elemento está na DOM. Então está carregado, né? Se eu tirar esse elemento daqui e salvar, o teste ele vai rodar novamente. E ele falhou, porque ele está tentando encontrar esse elemento e ele não achou. Tá? Então, essa é a base. Se a gente voltar aqui no teste, para a gente entender, então, ó, de novo, eu renderizei um componente, esse render me retorna uma série de métodos aqui, eu estou usando o getByText, o getByText vai procurar dentro do elemento que está montado, no caso o nosso app, um texto chamado learnReact. Vai retornar esse elemento e vai ver se esse elemento foi inserido no documento. Tá? Isso aqui é um teste bem básico. E aí agora a gente vai começar a brincar um pouquinho com o teste. Tá? Vou fazer uns 2 exemplos aqui para a gente entender realmente como isso funciona. Tá? Eu não vou me aprofundar muito, mas a gente já vai entender como isso funciona e a partir daqui a gente já consegue criar mais testes e evoluir aí o conhecimento de teste automatizado no React. Tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um const button, eu vou criar aqui mesmo, justamente porque é mais para fins didáticos, né? Para vocês entenderem como funciona. Eu poderia jogar esse button num outro arquivo e trabalhar com importação de arquivo assim como a gente está importando aqui, ó. Mas eu não vou fazer por enquanto, tá? Então, eu vou fazer o button. O meu button vai retornar, a princípio, um elemento chamado button com texto text, tá? Só isso. E aí eu vou começar o meu teste. Então eu começo com a função test, que é uma função que engloba um teste, né, um único teste. E aqui eu dou a minha mensagem, né? Should be, ou should add button in document. Tá? E aqui o segundo parâmetro é uma função que vai ser executada quando esses testes rodarem. Uma coisa importante, deixa eu voltar aqui, é que eu não mostrei, né? Eu rodei o yarn test, mas o yarn test ele está aqui, ó. Test, e ele está rodando React Scripts test. Então está vindo dessa dependência chamada React Scripts, lá dentro ele tem uma command line que chama test. Né? Então tem os seus scripts lá embaixo. E por baixo dos panos ele usa jest. Né? Então se a gente quisesse fazer isso com jest, também era só simplesmente jogar aqui jest, importar ele e jogar ele aqui. Tá? Mas vamos deixar o padrão deles aqui por enquanto. E aqui eu vou começar, né? Então, o que eu quero? Eu quero uma const, tá? Eu não sei o que eu vou pegar aqui ainda,
mas eu sei que eu vou dar um render no meu button. Vou renderizar o meu botão. E aqui eu quero pegar get by, e aí a gente tem aqui uma série de métodos, tá? Eu vou falar de alguns deles. O primeiro é o get by text, que a gente já estava usando ali no outro teste. Então get by text para procurar um elemento pelo texto. E aí eu vou criar um const btn, que vai ser o meu elemento. Posso botar aqui btn element, tá? E aqui sim eu vou botar um get by text passando o texto. Qual que é o texto? Text. É esse texto aqui que eu quero achar, tá? E aí eu posso fazer expect, ou seja, eu espero que o meu btn element to be in the document, tá? Eu espero que ele esteja no documento. Se eu rodar aqui, deixa eu deixar aqui abertos os dois, ele já passou, tá? Ele já passou aqui tranquilamente. Se eu mudar o texto aqui para texto, a gente vai ver que ele vai rodar. Ó, ele não achou um elemento onde o texto seja texto, beleza? Ok, mas isso aqui não é muito útil, né? Digamos que aqui o meu botão receba um label e esse label vem aqui para dentro. Ou seja, eu vou renderizar o label de acordo com a própria label que eu passar aqui. Label, vou chamar de myButton. E aí eu vou fazer um get by text myButton. E aí ele achou, né? Digamos que a gente tenha mais de um botão. E aí é ruim ficar procurando pelo texto do botão, né? A gente pode ter uma série de botões aí, cada um com o seu texto. E os textos podem mudar dependendo, por exemplo, digamos que fosse um botão de loading. Então quando tu clica, ele transforma o texto para loading, ou carregando. E aí fica ruim de achar esse botão, né? Tem que ficar trocando o texto. Então uma estratégia melhor é a gente botar um test ID nesse cara, tá? O test ID ele serve para tanto para React quanto para React Native. E aqui a gente poderia botar test ID my-button. Ou, quando a gente está falando de web, que a gente está se preocupando aí com acessibilidade, a gente poderia botar, por exemplo, um aria-label. E aqui eu poderia chamar de my-button também, tá? Então a gente poderia ter essas duas formas. E aí a gente não precisa mais pegar pelo texto. Como é que a gente pega isso aqui? A gente tem outros dois caras. Get by test ID ou get by label text, tá? Então a gente tem essas duas opções. E aí é independente do texto que a gente passa aqui. Se eu passar aqui lá, e aqui eu fizer get by label text e chamar aqui myButton, a gente vai ver que deu um errinho aqui porque o test ID tá zoado. Porque aqui tem que ser minúsculo, parece, né? Vamos ver? É isso aí. Eu tinha botado maiúsculo, mas é tudo minúsculo, tá? Então ele pegou novamente aqui o nosso botão, né? Se eu tirar o label daqui, olha o que acontece. O nosso teste continua passando. Isso é estranho, né? Porque não deveria. Porque nesse caso a gente tem um problema no nosso componente. O nosso label não está aparecendo. Como é que a gente resolve isso? Deixa eu botar aqui de novo myButton, para ficar bonitinho. E a gente pode fazer um expect, dizendo que btn ponto, na verdade não é btn ponto, aqui é, deixa eu pegar o get by text, posso fazer um myButton ponto to be in the document, novamente, né? Mas de novo, a gente voltou para aquela opção ali que não era tão boa. Eu escrevi alguma coisa errada, deixa eu ver. Ah, não, tá certo, porque a gente não tem um label, né? Eu teria que passar o label aqui para ele funcionar. Mas, de novo, aí a gente não voltou. A gente voltou para aquela opção ali que não era o que a gente queria, né? Então, como é que a gente pode pegar o texto do botão sem precisar passar o get by text aqui, passando simplesmente o botão que ele carregou? Que, né, nesse caso aqui, o botão está no documento, já passou nesse teste,
mas eu quero saber se o botão tem a label que eu quero que ele tenha. Né? Então a gente vai fazer botão btn.toHaveTextContent. E agora sim eu posso ver se o texto que eu passei foi renderizado no botão corretamente. O botão a gente sabe que foi. Agora o texto a gente tem que saber se foi renderizado, né? Então aqui na verdade eu botei btn element, eu salvei, ele vai dizer, ó, teste passou, certo? Se eu tirar aqui novamente, a gente vai ver que o teste vai rodar. Então ali ele está dizendo que ele não achou um texto dentro desse botão, tá? Então beleza. Então aqui a gente já testou o básico, né? A gente já sabe que um botão tem o texto que ele teria que ter, e a gente pode inclusive botar uma própria aqui. Eu poderia, por exemplo, botar um type igual a submit. Então, botei um type igual a submit, eu quero ver se esse botão btn element, eu quero ver se ele tem a propriedade específica. Então eu posso botar toHaveAttribute, e aí eu passo o nome do atributo que eu quero verificar, que nesse caso é type, e o valor, né? Nesse caso é submit. Então, se o meu botão tiver um type submit, ele vai dar sucesso. Se ele não tiver um type submit, deixa eu botar aqui, por exemplo, submits, ele vai dar erro. Então ali ele deu erro. Ó, inclusive ele diz aqui, ó, expect, eu espero que o elemento tenha um atributo type igual a submits, mas eu recebi type igual a submit, sem o S. Então aqui a gente consegue validar também o atributo, tá? Outra coisa que a gente consegue validar é o onClick. Então digamos que a gente tenha um evento de onClick aqui, tá? E a gente vai passar esse onClick aqui para esse componente. OnClick. Como que eu testo se esse onClick foi chamado? Então quando eu clicar no botão, eu preciso que esse onClick seja chamado, certo? Como é que eu testo isso? O Testing Library, ele tem um outro cara chamado FireEvents, que é para disparar eventos. Então isso serve para clique, serve para foco no input, né? Quando a gente está trabalhando com input, serve para um foco no input, serve para o change do input também. Tudo que é evento na tela, tudo que pode ser tratado como evento, ele trata, tá? Esse cara trata. Então como é que a gente faz isso? A gente pode, aqui depois que a gente captura o elemento que a gente quer disparar o evento, né? No caso o botão, então aqui a gente vai fazer, ó, FireEvent.click, que é o evento que a gente quer disparar, passando qual é o elemento que vai executar esse evento, tá? Então eu vou salvar aqui. E aí, como é que a gente descobre se esse evento foi disparado realmente? Deixa eu tirar esses dois caras aqui que a gente não está usando. E a gente vai criar aqui em cima const onClick, certo? É uma função, né? A gente pode fazer isso de várias maneiras, tá? A que eu vou explicar para vocês é a mais simples, usando o Testing Library. Então aqui a gente vai passar o onClick, certo? Opa. Beleza. Por enquanto ele vai disparar, mas a gente não está capturando nada, né? Como que a gente consegue saber se essa função foi disparada? Uma das opções seria botar uma flag aqui, sei lá, called igual a false. Seria a forma mais primitiva de fazer, né? E quando essa função for chamada, called igual a true. E aqui embaixo a gente verificaria expect se called.toBe true. Aqui a gente pode usar uma outra função que chama toBeTruth. E aí a gente vai saber se essa função foi chamada, né? Essa função, esse método funciona? Funciona, e é bom esse método quando você tem aqui, por exemplo, recebendo alguma coisa de parâmetro e você quer verificar se o parâmetro realmente é o que vem aqui. Então, por exemplo, teste called igual a teste. Aqui, digamos que o meu called igual a 1, 2, 3, 4. Tá? Então, called to be 1, 2, 3, 4. E aqui, toda vez que esse botão for clicado, ele vai chamar o onClick passando 1, 2, 3, 4. Se a gente salvar isso aqui eu escrevi errado, peraí. Beleza. Então, se a gente salvar isso aqui, a gente consegue validar, ó.
Inclusive deu boa, né? Porque aqui eu passei uma string, eu esperei uma string e ele estava recebendo um number. Então aqui o nosso teste falhou, né? Então se eu passar por uma string aqui vai funcionar tranquilamente. Deixa eu salvar aqui, ele vai rodar de novo. Então esse método aqui, dessa forma, funciona para testar o que está sendo passado como parâmetro. Tem outras formas também, mas essa é a mais simples, a mais primitiva, digamos assim. Tá? Como a gente só quer testar se esse método foi chamado, a gente pode usar o jest.fn, que é uma função do jest, tá? E ele permite algumas outras coisas dentro dessa função, é como se fosse um mock, e ele habilita alguns outros métodos aqui dentro. Nesse caso, a gente só quer saber se onClick, eu vou passar aqui a função que eu tô criando ali, passando para o meu botão, e eu vou dizer aqui, ó, to have been called, ou seja, se ela já foi chamada. Então isso aqui também funciona. Olha lá, passou o nosso teste. Se eu vier aqui, por exemplo, e tirar essa própria aqui do meu botão, né, e salvar, a gente vai ver que o nosso teste não vai passar. Porque ele não está sendo chamado. Né? Ele está esperando número de chamadas, 1. Chamadas que foram feitas, 0. Então ele não pegou esse evento, porque o nosso componente está com problema. Né? Então, se a gente fizer isso aqui, a gente consegue testar também os métodos de onClick, de onFocus, né? Os métodos dos elementos. Tá? Então, basicamente é isso. Daqui a gente consegue evoluir muito. Né? A gente sabe agora que tem vários métodos para pegar os elementos dentro da DOM. Então, a gente aqui também tem os carry methods. Então, carry by text, carry display value, carry label text. Então, tem uma série de métodos aqui, tá? O carry é um pouquinho diferente porque ele vai pesquisar, tá? E nesse caso aqui, ó, a gente tem o all e tem o by. No get a gente também tem get by e get all. Qual que é a diferença? A diferença é que o get by e o carry by, eles pegam um único elemento. O get all e o carry all, eles vão pegar uma lista de elementos. Então, esse botão element aqui, na verdade, se a gente botasse aqui carry all by text, seria um array com vários elementos que ele achou com esse mesmo texto, por exemplo. Entendeu? Mas nesse caso aqui a gente está usando só o by, né, para exemplificar. Então a gente sabe que tem alguns métodos para capturar elementos e a gente sabe que tem o fireEvent para disparar eventos dos nossos componentes. Se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com uma requisição de API dentro do nosso componente, a gente poderia utilizar ainda o awaitFor, que ele vai esperar, ele vai esperar algo acontecer para validar se aquilo realmente aconteceu. Tá? Então, a gente trabalha com assincronismo, a gente trabalha com awaitFor. Aqui na documentação do Testing Library, tem alguns exemplos. Então, se você vier aqui em Get Started, vier aqui em React Library exemplo, né? Lá embaixo, a gente tem, por exemplo, um componente que faz uma requisição no onClick. Então, está aqui o onClick. E aqui ele está usando, deixa eu subir aqui, cadê? Aqui, ó, o awaitingFor, tá? Não é exatamente para esse caso ali, mas é como a gente faz para trabalhar com assincronismo, com promises dentro dos componentes, do teste de componentes em React, tá? Mas no geral é isso que eu queria passar. Já dá para vocês terem uma noção aí de teste automatizado com React. Funciona da mesma forma no React Native, essa mesma biblioteca. Né? Na verdade, ela tem uma... Deixa eu achar aqui, ó. React Native. Então, Introduction, deixa eu ver. Em vez de instalar o Testing Library React, é o Testing Library React Native. E aí, todo o resto é muito semelhante, tá? Para não dizer igual, mas é muito semelhante. Então, você consegue trabalhar nesse mesmo formato, React e React Native, e em outras bibliotecas também. Então é isso, se você gostou, deixa o seu joinha, o seu like no nosso vídeo, compartilha aí o nosso vídeo para que a gente consiga atingir mais desenvolvedores e cada vez melhorar mais a qualidade de desenvolvimento de software em geral, né? Que todo mundo consiga evoluir na sua carreira. E comenta aí também quais os problemas que você encontra aí ao desenvolver com teste, né?
o que te trava para evoluir no desenvolvimento com teste automatizado. Comenta aí embaixo, a gente vai trocar uma ideia legal.